Olá pessoal, vamos a mais uma aula de grego do Novo Testamento. Hoje nós iremos abordar os casos do grego. O caso ele indica a função que o substantivo desempenha numa oração, ok? Então cada palavra ela tem uma função gramatical e claro também uma função sintática dentro de um texto. E o caso vai então identificar qual é a função que aquela palavra exerce na oração, na frase ou num período específico. Vamos então ver quais são os casos do Novo Testamento. Ok. Temos aí, então os casos que se apresentam no Novo Testamento, que se aplicam tanto a substantivos quanto a adjetivos, pronomes. Também tem relação com as preposições, o verbo no particípio, que também tem caso, e outras classes gramaticais que também são influenciadas pelos casos do grego. Ok? Então vamos lá. O primeiro caso é o caso nominativo. O caso nominativo. O nominativo geralmente ele vai indicar qual é o sujeito da oração. Na frase, o pai ama o filho, que é um texto de João 3:35, aqui nós temos sua referência, transcrição do texto grego, Ropate agapaton rion, kai pantá dedoken ente keiri autu. Então, Ropate é o pai, que está aqui no caso nominativo, que, portanto, nessa frase é o sujeito da oração. No entanto, o nominativo pode exercer outras funções, como função de predicativo, né, do sujeito em uma oração. As perguntas-chave para identificarmos quem é o sujeito da oração é: quem é que? Ou o que é que? Certo? O próximo caso é o caso genitivo. Genitivo ele é um adjunto adnominal, que em português seria um caso possessivo. No exemplo, a palavra de Deus se espalhava, Atos 6, verso 7. Kairologos tu teu euxasden. Então, a expressão tu teu de Deus está no caso genitivo. As perguntas-chave para esse caso é: de que natureza, qualidade ou tipo é? De que é ou de quem é? O caso ablativo é um adjunto adnominal que indica origem. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. A frase grega aqui: tis remas chorisen apotes agapes tu Christu. A pergunta é: de onde? A preposição usada é de ou desde. O locativo é o objeto indireto. Os outros discípulos vieram no barco. No barco aqui está representando a função locativo, local, aonde, onde. As preposições utilizadas em, entre, em cima de, etc. O instrumental, objeto indireto, expulsou os espíritos com uma palavra. Com uma palavra, o instrumento que ele usou para expulsar os espíritos. Essa é a função, portanto, locativa. As perguntas-chave: com que ou com quem? As preposições geralmente utilizadas nesse caso é com, por meio de, etc. O dativo, também é um objeto indireto. Na frase para que sirvamos ao Deus vivo, ao Deus vivo, ao Deus, é aqui o caso dativo. As perguntas-chave: a quem, para quem, as preposições utilizadas aqui, a ou para. E o acusativo, que é objeto direto do verbo. Estou falando a verdade. A verdade aqui é o caso acusativo. As perguntas-chave: que coisa ou a quem. Então a preposição utilizada é a preposição a. O vocativo é uma invocação, um chamamento, uma exclamação. Ânimo, filha, a sua fé
a curou. Mateus 9, 22. Ok? Só uma observação importante aqui com relação aos casos. Nessa tabela aqui desse quadro, nós temos 8 casos. 8 casos. No entanto, nós iremos trabalhar com apenas 5 casos, que são os casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo e o vocativo. Nos casos genitivo e ablativo, eles têm a mesma terminação. Okay? Então, estão dentro da mesma categoria de adjunto adnominal. Os casos locativo, instrumental e dativo são objeto indireto. Também, no grego, tem a mesma terminação. Então, iremos trabalhar apenas com o caso dativo. Okay? Somente com o dativo. O acusativo e o vocativo também são distintos. Ok? Então, iremos trabalhar com apenas 5 casos. 5 casos. Então, quais são eles? Nominativo, eu vou destacar aqui. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo e o vocativo. Ok? Então serão apenas esses 5 casos que nós iremos trabalhar, certo? Ok? Então vamos lá para os próximos slides. Ok. Vejamos então esse quadro. Na língua portuguesa, nós temos a seguinte ordem: aí, sujeito, verbo e predicado. Então, na formação da frase, do período de uma oração, nós temos o sujeito, o verbo e o predicado. O sujeito é aquele que realiza a ação, né, ou sofre uma ação por parte de alguém, né? O verbo é o que vai ligar o sujeito ao predicado, né? E o predicado é aquilo que vai qualificar, né, o sujeito ou vai ter uma relação direta com ele, certo? Vamos ao exemplo abaixo aí. O menino, que é o sujeito, comprou, que é o verbo, uma bola, que é o predicado. O menino comprou uma bola. Então, o menino é o sujeito, comprou é o verbo e uma bola é o predicado. Então, essa é a relação aí que nós encontramos dentro da estrutura da língua portuguesa. Vamos ver, então, isso como se dá essa relação, então, no texto grego do Novo Testamento. Okay, vamos a mais um exemplo aqui. Eu coloquei aqui destacado, né, algumas palavras, certo? Acima nós temos ali os casos, como aparece no grego, no texto grego: nominativo, genitivo, dativo, genitivo. Vamos ver a relação desses casos em uma frase no vernáculo, né, na língua portuguesa, para depois vermos como ficaria essa construção, né, no texto grego. Vamos lá. O menino da casa azul brincou com a bola de João. Ok. Eu não destaquei aqui a relação dos casos, né, o adjetivo nem o verbo. Okay? Somente as preposições e substantivos que aparecem no texto. Então vamos lá. Na expressão o menino é o sujeito. Logo ele é o nominativo. É o sujeito da frase, o menino. Da casa é o genitivo. A que menino nós estamos nos referindo? Quem é esse menino? É o menino da casa azul. Ok? Então, com o genitivo eu vou destacar, né, quem é, ou de quem é,
ou a quem eu me refiro, né? O menino da casa azul. Então, esse é o genitivo. Brincou, né, é o verbo. O dativo com a bola. Com a bola. O menino da casa azul brincou com a bola. Brincou com quê? Com a bola. A bola. Então a bola aqui é o dativo. Esse com, né, é da ideia de instrumentalidade. Ele brincou com a bola. E de João com a bola de João. De quem é a bola? De João. Então que é o genitivo. A posse. De quem é o dono da bola? João. Então a ideia de posse aqui. Certo? Ok. Vamos ao próximo slide. Agora vejamos essa construção aqui na língua portuguesa. Da casa azul, o menino com a bola de João brincou. Então, essa ordem aqui não é algo comum da língua portuguesa. Da casa azul, o menino com a bola de João brincou. Então, essa construção aqui fica meio desconexa, né? Para uma leitura que seja compreensível. Mas, dentro da estrutura da língua grega, isso aqui é possível. Certo? Por quê? Porque nós vamos saber que, primeiro, quem é o sujeito da frase? É indicado pelo quê? É indicado pelo nominativo. Então, o menino. Então, identifiquei aqui quem é o sujeito, o menino. Que menino é esse? O menino da casa azul, que é o genitivo. Ok? O verbo brincou aqui, né? Tá aqui. Então, na leitura, a gente vai identificar o verbo, os verbos, né, na frase. Importantíssimo isso numa leitura do texto grego, identificar sujeito e os verbos. Brincou, dativo com a bola. Quem brinca, brinca com alguma coisa. Então eu vou procurar na frase, brincou com o quê? Com a bola. Então é o dativo. De quem? A bola de quem? De João, que é o genitivo. Ok? Então essa aí é a estrutura do texto na língua grega. Vamos ao próximo slide aqui. Ok. Agora vamos perceber, né, a relação dos casos com a formação das palavras na língua grega. Então aqui embaixo nós temos a palavra logos. Eu vou escrevê-la aqui rapidamente. Ok. Eu vou escrever aqui a palavra logos. Logos. Ok. Temos aqui a raiz, a vogal temática e a desinência. Vamos ver primeiramente na língua portuguesa, né, como é que fica essa questão aqui. Vamos ver a palavra, né? Ou, eu botei aqui no plural, palavras. A raiz é a raiz, palavra. A vogal temática é o A e a desinência é o S. Então, palavras. No grego nós temos a raiz de logos, que é log. Temos a vogal temática, que é o ômicron. E temos a desinência, que é o sigma final. Ok? Então, temos a estrutura da formação da palavra na língua grega. Aí, claro, aí no grego nós teremos os sufixos, afixos, né, toda aquela esses termos, né, que vão identificar, né, essas aglutinações que a palavra irá receber quanto da sua formação, né, seja em relação aos casos, seja em relação aos verbos, né, e as suas conjugações, enfim. Então, vamos lá. Quando nós falamos de declinação, né, estamos falando da forma que as palavras vão aparecer no texto e a sua relação com a sua origem, certo?
No grego nós temos três declinações. E vamos trabalhar elas principalmente nos substantivos e adjetivos, né? E adjetivos. Então vamos lá. Na primeira declinação, nós temos a chamada declinação terminadas com temas em alfa. O que quer dizer temas em alfa? É que a vogal temática ela é um alfa. A vogal da raiz, né, é um alfa. Na segunda declinação temos o tema em ômicron. E na terceira declinação temos os temas em consoante. Ok. Temos aqui alguns exemplos. Temos a palavra Sofia. Sofia, que é a palavra que significa sabedoria. Então, Sofia é uma palavra terminada em alfa. Em alfa, ok? Então, faz parte, portanto, da primeira declinação. Na segunda declinação, temos as palavras com tema em ômicron. Então, a vogal temática é o ômicron. Okay? No caso aqui da palavra rodós, que significa caminho. E na terceira declinação, nós temos os temas em consoante. Temos aqui a palavra pater, que significa pai, que termina com um rho, a letra grega rho, que é uma consoante. É uma consoante, ok? Então, primeira declinação, temas em alfa. Segunda declinação, temas em ômicron. Terceira declinação, temas em consoante. Vamos lá, prosseguindo. Ok. Eu vou deixar para a próxima aula para nós trabalharmos então com os substantivos e as suas declinações. Então, nós ficaremos por aqui e até o nosso próximo encontro.